Glória a Deus. A igreja pode sentar-se. Estamos num calor muito grande, né, irmãos? Vamos profetizar que o ar-condicionado virá, amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim: Deus tem uma palavra para você nessa noite. Fique atento. Amém? Eu quero dizer para você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, pelo canal Betel, que Deus tem uma palavra para você. Amém? Que a tua família seja abençoada, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, e que você possa também ser grandemente abençoado através da internet. Mas eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. No capítulo 3 de 1 Coríntios, nós temos aqui, nesse capítulo, um conteúdo maravilhoso e que é relevante para os nossos dias, porque naquela época a igreja sofria um problema e que até hoje ainda não foi resolvido. Nós precisamos realmente buscar cada dia o revestimento do Espírito Santo, a sabedoria, buscar também o discipulado, buscar a maturidade no Senhor. E essa mensagem que nós vamos estar trazendo é uma mensagem muito relevante. Foi relevante na época de Paulo, que escreveu a igreja de Corinto, e está sendo relevante para a igreja que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas de Ivaiporã, e que hoje, especificamente, a Igreja Batista Betel. Portanto, essa palavra é Deus falando ao teu coração, porque falou ao meu. Se falou ao meu, com certeza vai estar falando ao teu. Amém? Portanto, abra o teu coração para receber o que o Senhor tem para você nesta noite. Nós vamos dividir em 3 partes esse texto, porque ele começa do primeiro versículo e vai até o 17. Mas nós vamos estar lendo do 1 ao 5. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia ou acompanhar aqui no Data Show. Amém? Diz o texto assim: irmãos, não os lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como a criança em Cristo. Dai-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais Jesus, pelo menos dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Até aqui, até o versículo 5, eu quero dividir em 3 partes e quero intitular esta mensagem Em Busca da Maturidade da Igreja. Você pode repetir comigo? Em busca da maturidade da igreja. Eu, esses dias, conversando com um irmão aqui da igreja, a gente sempre conversou sobre esse tema, mas com um irmão, e ele disse, pastor, o alvo que nós temos para a nossa igreja é muito grande. O alvo que Deus deu para o senhor, e realmente é um alvo que ele tem condições sim de ser alcançado. Mas só que da forma que nós estamos vendo, as grandes barreiras que nós temos encontrado, realmente, se nós não buscarmos estratégias, se nós realmente não buscarmos a capacitação do Espírito Santo,
e também fazer a nossa parte, vai ser muito difícil nós alcançarmos. Porque, na verdade, de uma maneira geral, as igrejas estão caminhando no ritmo tartaruga. Porque também, muitas vezes acontece de crescer e diminuir, crescer e diminuir. Porque as igrejas até ganham almas, mas não conseguem consolidar. O grande desafio nosso, queridos, é consolidar. Nós somos uma igreja em célula. A igreja em célula é um método maravilhoso pelo qual o Senhor Jesus deu para a igreja. Porque Ele usou esse método. Ele treinou 12, os 12 treinaram outros, discipularam outros e a igreja foi crescendo, alicerçada. E esse é o nosso alvo, é ganhar as almas, consolidar, discipular e enviar para fazer o que nós estamos fazendo. Porque a igreja, ela funciona da seguinte maneira: nós chegamos arrebentados do mundo, nós chegamos desiludidos, chegamos com o peso do pecado, e aí o Senhor nos perdoa, nos livra, nos abençoa, e nós passamos a viver uma nova vida. Aí quando nós crescemos na maturidade, porque já temos um tempo de discipulado, o que vai acontecer? Nós vamos então oferecer a nossa ajuda, anunciar o evangelho para outra pessoa e trazer para a presença de Jesus. Mas a igreja ficou muito tempo só recebendo, mas não repartindo com ninguém, não compartilhando com ninguém. Por quê? A igreja ficou muito tempo entre quatro paredes. E nós temos, irmãos, uma facilidade para ficar em quatro paredes. Uma facilidade. Que eu vou dizer uma coisa para você: se a gente não se esforçar um pouquinho e pedir a misericórdia de Deus, buscar a presença de Deus, nós ficamos acomodados. Ficamos acomodados na visão celular. A célula não cresce. Porque, na verdade, irmãos, a célula, ela é lá onde é lançado a rede, é lá onde que as pessoas recebem o discipulado, é lá onde que você acompanha, você líder aqui, você acompanha os teus discípulos, oferecendo para eles um cuidado pastoral, lá na célula. Aonde as pessoas abrem o coração para o líder, e muitas vezes, quando há necessidade do pastor entrar em ação, o pastor entra em ação, em conjunto com o líder. Tem muitas vezes que o líder de célula resolve o problema lá mesmo, mas a pessoa recebe os cuidados, porque a igreja, irmãos, é cuidados. A igreja de Cristo é cuidados, cuidar uns dos outros. Mas o maior desafio que nós estamos tendo na prática, porque eu não estou falando de algo que eu li num livro, na prática, é a consolidação. É o segundo degrau ali da escada de sucesso, que o primeiro é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu fico pensando, irmãos, como é forte esses degraus aqui do sucesso, para que a gente possa crescer na presença do Senhor. Se queimar a etapa, irmãos, dá problema. E se não consolidar bem o discípulo, se nós não formos bem consolidados, quando somos novos convertidos, nós vamos realmente dar problema, continuar dando problema por muito tempo, e nós não vamos ser efetivos, nós não vamos produzir para o reino. E Deus nos chamou para dar frutos, não apenas, mas muito fruto. O Senhor nos chamou para dar muito fruto. E frutos que permaneçam. Porque não adianta nós gerarmos fruto. E dali um tempo, cadê o fruto? Aonde foi? Porque nós não cuidamos. Você foi chamado, querido, eu e você, a igreja do Senhor, foi chamado para formar discípulos. E às vezes nós confundimos. Às vezes nós não paramos para pensar a responsabilidade que temos como igreja de formar discípulos. Mas nesta noite o Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações. Eu sei que está trabalhando no teu coração. E está gerando no teu coração sede e desejo de ganhar almas. Posso ouvir um amém? E algumas perguntas têm surgido e eu tenho perguntado, mas nós éramos para estar avançado muito mais. Era para ter realmente saqueado o inferno e povoado o céu já. Era para nós termos aqui já cadeiras, ter que comprar mais cadeiras. E o que aconteceu, irmãos, não está acontecendo. E eu faço algumas perguntas. Mas nós temos oração na igreja. Temos aqui o ministério de intercessão. Nós temos líderes de excelência. Nós temos pessoas que pagam o preço. Pessoas que lutam, que batalham. Pessoas que investem no seu ministério. Pessoas que são sedentas
por Cristo e sedenta por ganhar almas para Jesus. O que será que está acontecendo? E aí, irmãos, a consolidação, muitas vezes, ela está trazendo reflexo para o bom andamento e crescimento da igreja, porque tem pessoas que não foram bem consolidadas no começo da sua fé, e por isso tem esses sintomas da igreja de Corinto. Porque nós falamos aqui que, mencionamos no momento que recebemos a família Imamura, que nós falamos que a igreja começou com 120 pessoas, lá a igreja de Atos, e ela foi crescendo, logo não foi registrado mais o número de membros. Com certeza, se não fizesse um trabalho discipulado, de cuidados, de um a um, as pessoas cuidando, com certeza a igreja não iria avançar, não iria crescer. Então a igreja tem crescido ao longo dos anos. Na década de 90 a igreja cresceu muito. Na virada do milênio a igreja cresceu muito. O Espírito Santo tem manifestado a sua glória. O Espírito Santo é derramado sobre essa geração que é sedenta e faminta por Deus. Mas, no entanto, a igreja está caminhando, irmãos, em redor. A igreja está caminhando igual o povo de Israel no deserto, que a terra prometida estava tão perto, mas eles ficaram caminhando em círculo por 40 anos e não crescia, e não chegavam no lugar. A igreja hoje, muitas vezes está caminhando em círculo. A gente corre para resolver problemas internos. Tanto líderes como os pastores correm para resolver problemas internos da igreja. Se nós poderíamos estar gastando toda a nossa energia, todo o nosso foco para ganhar almas, formar novos discípulos. Mas, no entanto, isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que eu achei interessante, no comentário bíblico de Warren Wiersbe, esse comentário bíblico diz que o apóstolo Paulo oferece nos 3 retratos da igreja em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. A igreja, o primeiro ponto aqui, primeiro retrato, a igreja é uma família cujo alvo é a maturidade. Segundo, a igreja é um campo cujo propósito é a quantidade. E a igreja é um edifício cuja finalidade é qualidade. Vamos considerar essas 3 figuras, ou 3 aspectos da igreja de Corinto, e queremos aplicar na nossa vida. E eu peço que o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele já está trabalhando em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Portanto, abra o teu coração. Nós sabemos, irmãos, que todos nós almejamos que a nossa família tenha maturidade. Quantos aqui têm desejo que a tua família tenha maturidade? Teu esposo, teus filhos, tua família. Que haja paz na tua casa. Que haja administração boa na tua casa. Que haja alegria na tua casa. Isso aí, irmãos, para acontecer, precisa ter maturidade. Diga assim comigo, para minha família ser uma bênção. Para ter alegria na minha casa. Em todos os aspectos. Precisa ter maturidade. Eu preciso ter maturidade. Certo, querido? Pai imaturo na fé gera filhos imaturos também. Eu quero dizer para você que é uma grande responsabilidade nossa de formar filhos, de gerar filhos para o reino de Deus. Porque nós falamos aqui, nós tratamos esse assunto sobre paternidade espiritual. Ninguém troca de pai todo dia. Irmãos, nós criamos vínculos de amor, sabe, laços familiares com os nossos irmãos. E agora eu digo para você, você que ama a tua família, você não quer que os teus filhos cresçam em maturidade? Eu já perguntei e você respondeu que sim. Mas eu pergunto, faço uma outra pergunta. Mas você está disposto ou disposta a pagar preço pela tua família, pela tua casa? Você está disposto ou disposta? Eu digo para você, querido, que é bom refletir um pouco sobre isso, porque eu vejo pais que não têm muito interesse, porque as atitudes falam mais alto do que palavras. Não acompanha seus filhos para vir para o culto da Rede Sal. Não acompanha seus filhos para permanecer na escola de discípulos. Irmãos, nós temos que pagar preço. Nós temos que ser o primeiro, ser exemplo. E o alerta que o Espírito Santo está trazendo para o nosso coração é falar para você, se você não estiver disposto a pagar preço para a maturidade da tua família,
Você vai estar disposto a pagar preço para a maturidade dos teus discípulos? Será? Porque a tua primeira célula é a tua família. Mas depois, a outra célula que você é líder, é Timóteo, ou se não é líder, vai ser um líder de célula, porque nós trabalhamos na visão de crescimento. Você tem amor pelas almas suficiente para você realmente ter maturidade. Primeiro você buscando maturidade, pagando preço pela maturidade, ser calejado, marcado, irmãos, pela presença do Espírito Santo, ser um exemplo como Paulo foi, como Pedro foi, como os primeiros cristãos foram, que foram marcados por perseguições, por açoites, por prisões. Mas a igreja de hoje é uma igreja light. Nós somos lights, somos imaturos, não queremos pagar preço. O primeiro obstáculo, queremos vazar fora. Primeiro obstáculo, nós colocamos defeito em tudo e transferimos responsabilidade para as costas dos outros. Porque quando as pegadas levam até nós, irmãos, nós mudamos. Epa, aí não. Queremos esconder as 7 chaves. Pior bobagem que tem, querido, nós queremos esconder as 7 chaves. Você não vai estar falando dos teus problemas para as pessoas? Claro que não. A não ser para os santos compartilhar as suas dificuldades, você deve compartilhar. Mas você deve compartilhar para as pessoas que você confia. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Nós precisamos realmente estar meditando muito na responsabilidade que nós temos em crescer em maturidade. Existe, que eu conheço, irmãos, muitas pessoas, obreiros, que são até pastores hoje, pastores auxiliares, pastores de igreja, imaturos, eu conheço. Então não escapa a ninguém, irmãos. Você não vai pensar que essa palavra aqui não falou comigo, falou também. Fala comigo. Tem pastores imaturos. Nas reuniões pastorais, eles falam coisas que a gente vê que só pode estar vindo de um imaturo. Mas é que nós estamos sujeitos a falhas, irmãos. Portanto, essa palavra é para mim. E essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado, essa palavra é para você, irmão. Mas é para mim também. Amém? Que coisa tremenda. E nós vemos nessa primeira parte aqui, que o aspecto que nós queremos aplicar aqui, que diz, na igreja de Corinto, o processo de maturidade espiritual estava atrasado. Estava atrasado. Então esse primeiro ponto aqui, a igreja é uma família cujo alvo é maturidade. O nosso alvo aqui é maturidade, irmãos. Os líderes de célula, os Timóteos, os membros da célula mais maduros, querem ver os novos convertidos crescendo em maturidade. Porque se não crescer em maturidade, não vai resistir os dias maus, irmãos. Nós estamos prestes a viver dias maus aqui no Brasil. Pela situação política que estamos vivendo. Pela situação que nós estamos vivendo, irmãos, num futuro bem próximo, aí vereis quem serve a Deus e quem não serve. Até agora, a igreja brasileira tem sido light. Por isso que as pessoas brincam, as pessoas levam de qualquer jeito. Estou falando de uma maneira geral, né, irmãos? A gente vê pessoas que não cuidam. Por exemplo, é advertido do pecado. Não se cuide, não peque. Porque pecado vem consequência. E, no entanto, tem pessoas que estão na igreja no domingo, na segunda-feira, está pecando. Está irmãos, até em reunião de oração, a gente fica sabendo de pessoas que vêm na reunião de oração e saem da oração pecar. Olha, irmãos, que coisa terrível. O que será que é isso? Nós conversando esse dia com o Alexandre, nós falamos aqui, no Bom Dia Espírito Santo, nós estávamos refletindo um pouquinho. O que está acontecendo com essa geração? E chegamos a uma conclusão. Pelo Espírito Santo, temor. As pessoas não têm temor no seu coração. Não têm temor a Deus. Por isso que fazem e desfazem e não ligam, não têm reverência, não têm respeito. Eu não estou generalizando, querido, mas estou dizendo que esta geração faz isso. Ok? E, irmãos, haverá um dia que não vai dar para as pessoas brincar mais. Porque não dá para brincar de ser servo de Deus. Não dá para brincar de ser discípulo de Jesus. Porque Satanás não brinca em serviço. Os demônios não brincam
em ser demônios. Eles estão focados em fazer o mal, achar falha em você, para destruir a tua vida, trazer o limpo, aquilo que você fez escondido, para você ser envergonhado, para que o evangelho de Cristo seja envergonhado. Eu quero dizer, queridos, que tem uma coisa que não adianta nós enganarmos a nós mesmos, porque tudo que nós fazemos escondido, irmãos, depois que professamos a fé em Jesus Cristo, vai vir a luz. Pode passar o tempo que passar, vai vir a luz. Vai. O próprio Satanás vai contribuir com isso. Porque Satanás engana as pessoas. Eu posso fazer isso, fazer aquilo, porque ninguém está sabendo. Dificilmente o pastor vai ficar sabendo. O meu líder não vai ficar sabendo, porque eu sou campeão em disfarçar. Eu sou campeão em esconder. Mas o Espírito Santo está acompanhando você, querido. O Espírito Santo está acompanhando você, querida. E haverá um dia que vai ter acerto de contas. E aí é nessa hora que eu quero ver. Portanto, irmãos, que pecar aparentemente é gostoso para a carne ama pecar. Mas o que sabe que a carne não gosta é de pagar o preço depois. Porque consequências vêm. E o difícil de tudo isso, queridos, que a consequência vem para os familiares. Quando a pessoa é casada, vem para o seu cônjuge. Vem para os seus filhos e automaticamente vem para a igreja. Porque as pessoas não pensam muito nisso, na hora que vão pecar. Mas Satanás está buscando de todas as maneiras para induzir as pessoas a pecar. Depois ele mesmo denuncia. Ele dá um jeito de levar uma boca lá que viu, um olho que viu, e passa, ainda mais hoje, irmãos, passa pelo WhatsApp. Você está sendo traído. Tem pessoa que não conta com nada. O servo de Deus não faz isso. O servo de Deus não faz isso. Mas as pessoas aí do mundão, que as pessoas têm contato, nós vivemos aí à mercê desse povo, não fazemos o que eles fazem, mas nós temos que viver, nós temos que ser luz no meio deles. O que vai acontecer? Com WhatsApp, irmãos, Facebook, as pessoas estão aí comunicando, e quando a pessoa viu, a casa caiu. E aí o que leva as pessoas a fazer isso? Falta de temor no coração. E aqui, a maturidade, irmãos, eu olhando para esse texto aqui, olhando de uma forma, buscando garimpar profundamente aqui esse ensinamento que Paulo deu aos Coríntios, eu vi aqui que diz que a maturidade estava atrasada, a maturidade da igreja de Corinto, irmão, estava atrasada. Imagine nós então hoje, com Paulo que estava lá, olha, os crentes ainda eram crianças em Cristo, imaturos, e estavam bebendo leite, quando deveriam ser pessoas adultas e maduras na fé. Por serem crianças espirituais, estavam andando segundo o homem, e criando partidos dentro da igreja, promovendo o culto à personalidade. Na igreja de Corinto, havia 4 partidos. Eu quero destacar 4 partidos aqui, se quiser anotar, pode anotar. 4 partidos. O partido de Paulo, o partido de Cefas, o partido de Apolo e o partido de Cristo. Não que esses líderes contribuíssem para essa atitude carnal. Ao contrário, combatiam-na de forma veemente. Um crente imaturo tem sempre a tendência de seguir um líder e tornar-se dependente dele, em vez de ter um relacionamento pessoal com Jesus. Um crente carnal sente-se mais seguro sob a sombra de alguém do que caminhar firme com os olhos fitos em Deus. Um crente carnal é um crente a reboque, como Ló. Se a corda que o prende ao seu líder se romper, ele fica à deriva. Paulo diz que a igreja é uma família, onde essas crianças espirituais precisam crescer rumo à maturidade. Vocês lembram de Ló? Ló, ele era pegado com Abraão. E Ló foi abençoado por causa que o seu líder, Abraão, seu parente e líder, era abençoado. Ele, na sombra de Abraão, ele também era abençoado. Mas, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. Sempre haverá pessoas na igreja que serão imaturas. Se você está na fase de imaturidade, você, com certeza,
você não está errado, está na fase de maturidade, se você for novo convertido. Mas se você já passou um tempo da caminhada com Cristo e tem muita imaturidade, você precisa crescer mais, para que o teu ministério venha decolar, para que o teu ministério venha crescer. Uma igreja com maturidade vai formar líderes maduros, líderes que vão conseguir, vão ter traquejo, vão ter revestimento do Espírito Santo para pastorear a multidão. Líderes de excelência, que vão pastorear com amor os seus discípulos, que vão pagar preço pelos seus discípulos, vão ser exemplo para os seus discípulos. Porque não se engane, você é luz lá na tua célula, você é espelho, as pessoas vão olhar para você, você é referencial. Você é referencial na tua célula, você é referencial na tua vida diária, você é referencial nos cultos aqui na igreja. E para você que está chegando agora, talvez ainda não se converteu, está nos visitando hoje, para você que talvez tenha uma caminhada ainda há pouco tempo, é imaturo, ou passou o tempo ainda, você não tem muita maturidade, porque você não tem se aprofundado na palavra de Deus, não tem muita responsabilidade com a obra de Deus. Eu quero dizer para você, que você, primeiro de tudo, está perdendo a oportunidade de ser incluído numa grande obra, de ser uma pessoa efetiva, produtiva no reino de Deus. Mas segundo, você vai ser cobrado no último dia, porque você conhece e não compartilha com as pessoas. Você não discipula ninguém, você não cuida de ninguém, você não encaminha as pessoas para vir para a igreja, você não encaminha a pessoa para ir para a célula. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor Jesus vai tratar com você sobre isso. Mas essa mensagem não é para te assustar. Essa mensagem não é uma cobrança pessoal do pastor para você. Mas essa mensagem é um alerta do Espírito Santo para a igreja. Os sintomas, então, que a igreja de Corinto tinha, era de imaturidade. Paulo falou aqui que eles eram carnais, porque visto que eles tinham inveja, divisão entre eles. Aí, Paulo chamou eles, irmãos, de mundanos. Que coisa triste. Que coisa triste. E muitas vezes as pessoas ficam bravas quando é apontado para a sua vida, né? Alguém diz assim, olha, você está parecendo mundano. A pessoa fica, meu Deus, olha, está me chamando de mundano. Mas dependendo do sintoma que nós temos, né, irmãos? Mas uma coisa é certa, nós temos a oportunidade de mudar isso. Amém? Você e eu temos a oportunidade de mudar a realidade da nossa vida. Porque o Espírito Santo já fez a sua parte, mas nós precisamos fazer a nossa, irmão. Quanto está disposto aqui a mudar? Se você notou alguma coisa que você precisa crescer em maturidade, abra o teu coração, querido, que Deus vai trazer uma maturidade para você. Você vai ser um líder de excelência, uma pessoa que as pessoas vão ter prazer em participar da tua célula, desenvolver relacionamento com você, e você vai ganhar multidão para Jesus. Amém? Nós vamos para o segundo ponto, então, que está na sequência dos versículos, do versículo 6 em diante. Vamos estar lendo. Versículo 6 em diante, do mesmo capítulo. Que diz assim, Paulo disse, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Amém? Então, querido, nós falamos aqui no primeiro ponto, está voltado para quê? Para a maturidade. O segundo, a igreja é um campo cujo propósito é quantidade. Aqui, ele muda um pouco, ele faz uma transição, ele faz uma metáfora, mudando, irmãos, de foco, de maturidade para quantidade. Para quantidade. A quantidade é importante. Quando fala-se de plantação e fala de regar, cuidar, é o quê? É quantidade.
O que vai acontecer nesse foco para nós aplicarmos na nossa vida? Vai acontecer que nós visamos crescimento. Ninguém semeia a semente e não fica esperando dar o fruto. Nós esperamos que os campos fiquem amarelos para a colheita. Nós queremos semear e colher. Mas aqui está dizendo, irmãos, que quem dá o crescimento é Deus. E é muito importante nós pararmos e meditar um pouquinho aqui. Porque os imaturos, nós falamos na primeira parte, que eles se apegam com as pessoas. E no começo, irmãos, eles se apegam com as pessoas. Mas quando eles começarem a ter uma maturidade maior, eles não vão ficar apenas apegados com pessoas. Mas o fundamento deles é Deus. O desejo deles estar na presença, nos cultos, na célula, a motivação é Deus. Mas é você que vai ajudar para que este irmão, vai discipular ele, consolidar ele, para que ele entenda essa verdade. Porque enquanto ele estiver nessa fase, ele vai estar agindo com os seus olhos meramente humanos. Vai estar apegado a você, apegado a pessoas. E esse apego com a gente, irmão, nessa fase, tem momento que ele acaricia o nosso ego. É gostoso ter alguém dizer assim, puxa vida, esse irmão é uma bênção na minha vida. Ah, eu preciso desse irmão, qualquer coisinha te chama. Qualquer coisinha te procura. E na verdade o trabalho discipulado é para isso. É para que ele seja fortalecido. Ele precisa ser ministrado. Mas ele tem que saber que é Deus que usa você, é Deus que usa o pastor, que é o Espírito Santo que nos orienta para o aconselhamento, que é o Espírito Santo que nos orienta a dar um abraço, é o Espírito Santo que nos orienta para dar um aconselhamento. O aconselhamento e cuidados vêm de Deus. O que nós, às vezes, é confortável, né, Vaguinho? O Vaguinho, como líder de célula, já experiente, sabe disso. Às vezes é confortável quando nós vemos... quando nós somos líderes novos, inclusive, nós estamos as primeiras experiências de ser líder, nós vemos que aquela pessoa está apegada conosco. Nós ficamos assim maravilhados, dizendo, puxa vida, olha, como eu sou importante para esse irmão. Mas você é importante para o irmão. O irmão se espera em você. Só que nós temos que entender e ensinar que ele tem que se firmar em Cristo. Sabe por quê? Porque é muito bom, irmãos, quando ele está nos acariciando o nosso ego. Ele está direcionando palavras de elogio para nós. Mas tem o outro lado da moeda, que uma vacilada nossa eles também vão falar. E você vai ficar sabendo, sabe o que vai acontecer com você? E eu? Vai ficar desmontado. Porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Para conhecer as pessoas, tem que caminhar junto com elas. E se tem uma coisa que no discipulado, na igreja em célula, o caminhar junto com o líder, com o Timóteo, com os demais servos que estão frequentando a célula, aí aparece, irmãos, quem você é. Porque só ir na igreja de vez em quando, assistir um culto, ir para casa e viver sua vida individual, de forma restrita, as pessoas não vão acompanhar você. Mas se você viver no discipulado, e você querer produzir para o reino, porque não existe discípulo solto, viu? Não é o modelo de Deus. Pessoas que viver solta não é discípulo de Jesus. Não tem esse modelo na Bíblia. Discípulo de Jesus tem desejo de comunhão, de estar junto. E é gostoso estar junto com os irmãos, né? Mas só que aí envolve também responsabilidade. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, você que está começando a sua caminhada, caminhe com o alvo de ser um discípulo de excelência. Faça como Paulo fez. Ele disse para os discípulos da época, que Paulo discipulou, que Paulo ensinou, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tinha uma base também. Não sejam meus imitadores como eu faço como porque eu faço e eu desfaço. Não, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Portanto, lá na célula, você tem que falar assim, olha querido, você seja meu imitador. Alguém aqui tem coragem de falar para o discípulo assim, seja meu imitador? Como eu tenho imitado o meu pastor, e o meu pastor tem imitado Cristo. Nós aqui tudo junto, um conjunto de pessoas, somos imitadores de Cristo para o mundo. Será que nós temos essa coragem de falar, irmãos? Às vezes não temos, né? Mas nesta noite o Espírito Santo quer que você cresça em maturidade, que você cresça em quantidade. Quantidade. Irmãos,
Ninguém que está fazendo a obra vai dizer assim, não, eu não ligo se não tiver crescimento. Você vai semear a semente. Ah, não tem problema, se não nascer nada, não tem problema. Nada disso, queridos. Todos nós, irmãos, precisamos olhar para a quantidade também. Uma igreja saudável, ela cresce de forma qualitativa, mas também de forma numérica. Ela cresce. E como é gostoso ter multiplicação nas células, irmãos. Como é gostoso aumentar o número de pessoas que vêm cultuar o Senhor nas redes, no sábado, no domingo, na quinta-feira. Gente, nós estamos empenhados num só propósito. Mas se você não estiver disposto ou disposta a crescer em maturidade e a entender que você é instrumento de Deus, eu tenho que entender que eu sou instrumento de Deus, somando com o Vaguinho, somando com o Daniel, somando com a Liz, somando com a pastora, somando com o Alexandre, somando com o Júnior. O resultado vai ser alma para Jesus. Mas nós não somos proprietários das almas. Nós não somos donos do nosso discípulo. O discípulo pertence a Cristo. E faz parte do corpo de Cristo. E para fazer parte do corpo de Cristo e estar efetivo, precisa estar compartilhando com o corpo de Cristo. Precisa estar participando das reuniões do corpo de Cristo. Se alegrando e cultuando o Senhor no corpo de Cristo. A célula é o corpo de Cristo. Não pode haver competição entre líderes, com células, entre as redes. Não pode haver competição. Nós estamos aqui, irmãos, jogando no mesmo time. Nós estamos aqui para ganhar. Se nós ganhamos, Jesus Cristo ganha. Se nós perdemos, Satanás avança. E aí o que acontece? Satanás está deitando e rolando em muitas situações. E a estratégia de Satanás você conhece. Ele magoa o coração. E um coração ferido, irmãos, está propenso para murmurar. Um coração ferido está propenso a ser insubmisso. Um coração ferido está propenso a esfriar na fé. Um coração ferido tem desejo de abandonar o ministério. Tem desejo de parar. Um coração ferido é o que Satanás mais procura no rebanho do Senhor, na igreja do Senhor, um coração ferido. Portanto, se você está com o teu coração ferido, eu quero lançar um desafio para você. Deixe ser sarado nessa noite, porque o Espírito de Deus quer tocar a tua vida. É muito maior o projeto que Deus tem na tua vida, querido e querida, do que essa ferida que foi causada no teu coração. Na minha caminhada, eu estou com 28 anos de fé. Eu tive meu coração ferido muitas vezes e perdi muito tempo, irmãos, com picuinha. Mas o dia que eu entendi isso, nunca mais eu deixei que feridas causadas por desentendimento, por armações de Satanás, por palavras distorcidas, por mesmo até motivo que a pessoa na hora não teve maturidade também, lançou uma palavra que me agravou. Eu fiquei triste, mas eu venci, irmãos. Você precisa vencer também. Se você quer desenvolver o teu ministério de forma excelente, você tem que estar disposto, disposta a pagar preço. Porque Jesus já pagou alto preço, morrendo na cruz por nós. E chamando você para ser um discípulo dele. Chamou você para liderar e cuidar de pessoas. Você que é líder, ou você que ainda não é, você também vai ser um líder. Deus chamou você para desenvolver um ministério. E sabe o que aconteceu? Foi Ele que te escolheu. Não foi o pastor e a pastora meramente. Foi Ele que escolheu você para ser um líder de excelência. Um líder de ministério. Deus colocou sobre os teus cuidados pessoas. Deus colocou departamentos. Deus colocou rede na tua mão. Deus colocou um trabalho para você fazer de forma excelente. Mas se você não estiver disposta a pagar preço, o que vai acontecer, queridos? Jesus vai ficar decepcionado com você. E com certeza outra pessoa vai tomar o teu lugar, porque se você parar, levanta-se outro. O reino de Deus não vai parar por causa de uma pessoa que ficou enroscado. Se eu resolver parar, irmãos, o evangelho não vai parar. Se você resolveu parar, o evangelho não vai parar. A igreja do Senhor vai avançar. Se você está rejeitando, tem gente que está querendo, tem gente que está com as mãos assim, esperando uma oportunidade. E se você não quer, assim que isso vai crescendo em maturidade, participa da escola de líderes, participa
foi para o encontro, foi para a escola de líderes, e agora você já está com desejo de formar discípulos. Faça isso, queridos, não perca tempo, como nós vemos muitas pessoas fazendo. Tem pessoas que ficam paradas, vai no encontro, depois, amanhã eu entro na escola de líderes. Não vai para a escola de líderes. A escola de líderes não é para que você tenha que se tornar um líder assim que você começou a participar. Não. Você primeiro vai passar pelas fases, pelas 3 fases lá do ensinamento. Aí você vai estar alicerçado para você estar cuidando de outras pessoas. Mas você precisa estar disposto a ser discipulado. É a continuação do discipulado. E aí o que vai acontecer, querido? Tão logo, se você não queimar a etapa, você vai estar produzindo para o reino. Portanto, você que está aqui nessa noite, Deus, Ele mesmo separou, Ele chamou você para pregar, para anunciar a palavra para a multidão. E eu falo com você também, que vai nos acompanhar, está nos acompanhando pelo canal do YouTube. Você que está parado, sentado no teu sofá agora. E você que abandonou a casa de Deus porque alguém feriu o teu coração. Eu quero dizer para você agora, levante agora. Levante agora e volte a congregar novamente. Levante agora e retoma o teu ministério. Porque Deus conhece a tua vida. Deus conhece teu deitar e teu levantar. E Deus quer você retornando para sua casa. Aleluia. Para finalizar agora, nós vamos para o 3º ponto. Eu quero convidar você a ler comigo a continuação. Do versículo 10 em diante, no mesmo capítulo. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 3ª e última parte, a igreja é um edifício cuja finalidade é a qualidade. Ninguém pode lançar o fundamento em outro fundamento, sendo que o fundamento é Cristo. Portanto, que pessoas que estão fundadas em pessoas, vai se afundar. Mas nós sabemos, irmãos, que tem as fases, como já falei. Mas quando nós crescemos, nós não estamos aqui na igreja por causa de fulano, ciclano. É boa a companhia dos irmãos. É bom ver os irmãos. Mas se o irmão resolver desistir, eu vou continuar. Porque eu estou alicerçado em Cristo. Se o irmão resolveu pecar, irmãos, é problema dele. Eu vou me manter em santidade na presença de Deus. Eu vou lutar com todas as forças. Eu vou buscar de Deus. Eu vou buscar cada dia me fortalecer. Porque cada um vai dar conta de si. Porque não é porque fulano, ciclano está caindo, está fazendo isso ou fez aquilo, que você vai fazer também. Permaneça firme e inabalável. Porque a hora da prestação de contas é você e Deus. E essa última agora, você vai prestar conta de você mesmo, do santuário de Deus. O santuário que está sendo falado aqui é o nosso corpo. Iremos prestar conta, irmãos, porque o corpo que nós usamos é emprestado.
Foi o Senhor que nos deu. Porque nós somos um espírito que temos uma alma e moramos em um corpo. Amém? Você pode repetir comigo? Somos um espírito que temos uma alma e moramos em um corpo. E esse corpo é emprestado. E foi santificado para a honra e glória do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que não meditam sobre isso. Não medita. Mas que nesta noite você possa ter uma mudança de atitude. Que nesta noite, através do agir do Espírito Santo, venha produzir em você um desejo de mudança. Um desejo de realmente estar disposto a pagar preço. Porque Jesus te ama, meu querido. Jesus te ama. E Jesus conta com você. E eu também conto com você. Eu como pastor dessa igreja. Não importa se teve desavença. Não importa se ficou o coração magoado. Existe aos pés da cruz para o perdão. E esses dias eu vi uma mensagem, um videozinho bem curtinho. Como é que chama aquela mulher? Toledo, como é que é? Bianca Toledo. Ela fala que o perdão... Ela não perdoa porque simplesmente ela deu na telha dela perdoar. Nessas palavras mais ou menos. Porque ela é boazinha e tal. Ela perdoa porque é um mandamento de Jesus. Porque ela é sábia. Irmãos, quando nós não perdoamos as pessoas que nos ofenderam, nós ficamos amarrados e não perdoamos, sabe o que vai acontecer com a gente? O espírito satânico, ele vai ter êxito. Porque ele vai parar você. Ele vai controlar a tua vida. Sabe por quê? Ah, pastor, mas será? Ah, não, é muito forte isso. Ele vai controlar a tua vida, sabe por quê? Porque aonde aquela pessoa que você está magoado vai, você não vai. Até casos que no culto que ela vai, a outra pessoa não vai. E tem casos maiores, que a igreja onde ela está, a pessoa sai e vai para outra igreja. Porque não quer encontrar. E tem casos, irmãos, que quando o irmão vem para o corredor, ele vai por outro, para não encontrar dentro da igreja mesmo. Já aconteceu caso assim. Mas é uma igreja sem discipulado. Não importa o que o irmão fez para você. O teu papel é perdoar, porque você e eu somos inteligentes. Eu perdoo, irmãos. Quando eu descobri isso, eu sou inteligente. Eu não quero ficar amarrado num problema. Já pensou, irmãos, eu vou ficar invocado com o José Walter, um exemplo? E eu lembrado que o José Walter me fez no café da manhã. E o José Walter, meu Deus, olha. Na hora do almoço eu vou almoçar, fazer a oração, porque eu sei que a oração não vai ser respondida daí. Porque eu não vou orar, e se eu não perdoo o irmão, a oração não vai ser respondida. Eu vou querer orar, e eu vou o José Walter, meu Deus. Ah, o Vaguinho. Ah, a irmã Wanda, dando exemplo, irmã Wanda, você é uma benção. Imagine, querido. Ah, não, eu estou magoado agora, porque o Fernando fez aquele negócio para mim. Eu estou magoado. E vou ficar magoado. Irmãos, eu fiquei magoado. Não estou dizendo para você que eu sou o super pastor, o super discípulo. Não, a gente passa para a fase de ficar magoado. Mas você não pode permanecer magoado. Você não pode amarrar o burro e não querer perdoar teu irmão. Diga assim, eu não quero amarrar meu burro. Eu quero perdoar meus irmãos. Hoje o burro vai ser solto. Porque eu quero perdoar meu irmão. Vamos nos colocar em pé? Eu quero falar com você também que está assistindo pelo YouTube. Perdoa teu irmão. Perdoa tua esposa. Perdoa teu filho. Perdoa os erros que você cometeu. Peça perdão também, seja humilde. Como é gostoso, irmãos, perdoar e ser perdoado. E eu aproveito nesta noite dizer para você, se tem alguma coisa que está atrapalhando a tua vida, querido, eu quero fazer um apelo para você. Se tem alguma coisa que o Espírito Santo ministrou no teu coração, nesses 3 aspectos que nós falamos aqui, eu quero convidar você a vir à frente. Quero convidar o Ministério Louvor para estar entoando uma canção.